Queridos amigos, abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10. Nós leremos este versículo primeiro. Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, capítulo de número 10, versículo primeiro, estas palavras de Mateus pelo Espírito sobre o Salvador que, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Bem, isso a respeito do chamado e do treinamento dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Bem, como o Senhor Jesus chamou, como o Senhor Jesus Cristo moldou os seus discípulos para viverem uma vida de fé e uma vida de serviço ao Salvador. Bem, queridos amigos, o Senhor nos ensina muitas coisas aqui neste capítulo. O Senhor ensina muitas coisas aos seus discípulos aqui neste capítulo. E você deve se recordar que nós marcamos que a partir desse 10º capítulo há uma mudança de ênfase na narrativa de Mateus a respeito de Cristo e os seus discípulos. Até aqui os discípulos são discípulos, aprendizes. Mas a partir daqui eles se tornam apóstolos. Versículo de número 2. E ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Versículo 1. Chamando os seus 12 discípulos, de aprendizes para enviados, para mensageiros. E em todo o capítulo 10, as palavras do Senhor Jesus Cristo são dirigidas aos seus discípulos. Aquele grande número de discípulos, em particular, a estes 12 discípulos. Ele não está neste capítulo se dirigindo às multidões, mas ele está ensinando os seus 12. E há bastante instrução aqui do Salvador para os seus discípulos, bastante instrução para aqueles que se tornariam as colunas, isto é, os fundamentos da sua igreja. Bem, mas Mateus, ao escrever esse seu evangelho, essa narrativa, ele não tem a intenção, marque isso, de colocar os eventos em ordem cronológica. Este não é o seu objetivo. O seu objetivo é trazer uma ênfase sobre o ensino, sobre a obra do Senhor. Ele escreve para todos, mas ele escreve em particular tendo em vista os judeus, o povo de sua época. E a escolha dos milagres, do ensino, das narrativas e dos eventos acontecendo aqui tem em vista isso. Por isso que a narrativa não está em uma ordem cronológica precisa, porque essa não é a intenção do Espírito aqui. Os demais, Lucas e Marcos, eles colocam em ordem cronológica, mas Mateus não deseja fazer isso. E para ser preciso, o chamado desses 12 apóstolos não acontece necessariamente aqui neste capítulo 10, nesse momento, nessa situação, Ele acontece um pouco antes, logo imediatamente antes do Sermão do Monte. É ali que o Senhor chama os seus 12 discípulos. E nós devemos guardar isso em nosso pensamento. Nós lemos em Marcos, nós lemos também em Lucas, que o Senhor Jesus Cristo, ele sobe sozinho à parte a um monte para orar. Na verdade, ele não vai sozinho, ele traz os seus discípulos, ele vai mais afastado e passa toda a noite ali orando. E ao amanhecer, ele chama todos os seus discípulos, não somente os 12, mas um grande número, pelo menos 70, porque depois ele enviará aqueles 70, mas certamente muito mais do que 70 discípulos nesta altura do ministério do Senhor. E então, tendo chamado todos os discípulos, depois de orar, ele escolhe publicamente, separa entre eles 12 deles para estarem agora continuamente com ele, para aprenderem diretamente dele, então para que ele os enviasse. E se você abrir comigo em Lucas, no capítulo de número 6, nós temos então os detalhes desta escolha, é muito interessante. Veja comigo Lucas 6, versículo de número 12. E aconteceu que naqueles dias, observe essa palavra, essa frase, naqueles dias, isso é importante, mas que dias? Bem, os dias dos versículos anteriores, do contexto anterior. E o contexto anterior, na verdade, é sobre o início, o aumento do antagonismo dos líderes judeus contra o Senhor Jesus Cristo. Nesta altura, eles já estavam entre si com os herodianos, discípulos ou seguidores defensores de Herodes, com os escribas, com os saduceus, os fariseus, todos reunidos ali, buscando como pegá-lo, como armar uma cilada para ele. Daqui em diante nós lemos nos evangelhos as tentativas deles de mostrarem desprezo ao Salvador,
de envergonhá-lo e descreditá-lo diante da multidão, até o ponto em que eles decidiram matá-lo. É esse o contexto, é nestes dias em que o antagonismo e a perseguição começam a tomar formas mais claras. E aconteceu que naqueles dias de perseguição, veja o versículo de número 11, e ficaram cheios de furor uns com os outros e conferenciavam sobre o que fariam a Jesus depois que ele tinha curado alguém no sábado. Você percebe? É esse o contexto. É naquele tempo de aumento do antagonismo, uma crise, assim por dizer, da popularidade do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor começa a se dirigir à multidão dos discípulos de uma maneira mais direta, porque ele sabia que muitos ali buscavam apenas os pães e os peixes, e dizer a eles: se vocês não comerem da minha carne e beberem deste sangue, não tem parte comigo. Eles estavam buscando os pães e os peixes, não a mensagem do Salvador. E é nesse contexto do antagonismo e de uma espécie de crise na popularidade do Salvador que o Senhor então sobe àquele monte para orar. E então logo ele escolhe os seus 12 discípulos. E nós lemos que ele saiu, versículo 12, naqueles dias saiu ao monte para orar e passou a noite em oração. Saiu ao monte para orar. O monte provavelmente próximo à cidade de Cafarnaum. Você se recorda onde está Cafarnaum? Ali está o lago Quineref, não é? O lago da Galileia, Quineref em hebraico, representando harpa por causa do formato dele. Jordão vindo do norte, desaguando no sul e seguindo para desaguar no Mar Morto. Do lado oriental daquele lago estava a cidade de Betsaida, mais para frente, um pouco ao sul, os Gadarenos, etc. Do lado ocidental, Cafarnaum, junto ao rio Jordão, próximo. E este monte em algum lugar ali naquela região. Então nós vemos que ele sobe aquele monte para orar, um monte próximo. Provavelmente, creio eu, o mesmo monte do Sermão do Monte, porque nós lemos que depois ele desce, escolhe os seus discípulos e imediatamente o Sermão do Monte. E ele sobe para orar. Bem, o Senhor Jesus Cristo, ele orava com frequência. Não é maravilhoso notar isso, pensar sobre isso? Que ele, sendo Deus, em sua encarnação, estava sempre orando ao seu Pai. Ele via a partir daquele momento, com o início, o aumento do antagonismo contra a sua mensagem, a sua pessoa, ele começava a vislumbrar a sua cruz. Ele veio para morrer. Ele começava a ver que ele iria se humilhar, que ele iria morrer, que ele iria entregar a sua vida pelos seus discípulos, pelo seu povo, e aquele momento estava cada vez mais próximo. E assim ele se retira para orar, para buscar o Pai. Ele está em sua encarnação, para ter comunhão com o Pai e falar sobre os discípulos que ele escolheria para essa função de gigantesca importância, continuar a obra que ele concluiu. Isto é, a mensagem. Provavelmente ele passou toda a noite orando. Era o final do dia. Tal a importância não é do chamado desses discípulos, que ele passou toda a noite orando. Nós não sabemos quanto tempo, mas comparando as narrativas, algo em torno de 10 horas, talvez 12 horas orando ao Senhor. E ele orou, e ele orou, e ele orou. Por que ele orou? Pelo que ele orou? Será que ele orou buscando direção do Senhor para saber quais daqueles discípulos escolher? Dentre os muitos, quais os 12 seriam? Claro que não. Ele sabia muito bem disso. Ele era o Deus eterno. Ele não orou por orientação para saber quais. Ele sabia muito bem. Ele estava orando por eles, pelos 12. Falando com o Pai a respeito daquela escolha que eles estabeleceram na eternidade passada. Ele estava como mediador intercedendo pelos seus discípulos. E no versículo de número 13 nós lemos que quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu, não somente os 12, todos os discípulos que estavam ali, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Bem, Marcos capítulo 3 nos diz algo interessante sobre isso. 3, versículo 13 ao versículo de número 15, observe. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Volte-se agora para Lucas capítulo 6. Veja o versículo de número 17 e o versículo de número 20. E descendo com eles, com os 12, junto ali os demais discípulos,
um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Bem, eles não desceram com eles, eles já estavam lá. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e Jerusalém e da costa do marítima de Tiro, isto era, Síria, de Sidom, mais adiante, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder, e curava a todos. Ele desce do monte com seus 12, com aqueles discípulos, outros discípulos estavam embaixo, e as multidões, está no plural, não era uma multidão, eram multidões que se aproximavam. Quantos milhares de pessoas estavam naquele momento? Nós lemos então em Mateus, aqui em Marcos, que o Senhor Jesus Cristo, levantando os seus olhos, vê as multidões vindo em sua direção. Ele se assenta em uma penha, uma pedra, como faziam os mestres, os rabinos, você se recorda, da sinagoga, se levantava para ler, sentava para se ensinar. Ele toma uma postura de mestre diante agora dos seus 12 discípulos, e Mateus nos diz particularmente que ele, olhando, chamando os seus discípulos para si, os 12, atrás dos demais, a multidão chegando, abre os seus lábios e começa a lhes ensinar. Versículo 20 de Lucas. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, ele começa agora a ensinar o Sermão do Monte. E este sermão é dirigido aos seus próprios discípulos, aos seus apóstolos. Queridos amigos, não é interessante? Aqui está a ordem cronológica. Ele não chamou os 12 imediatamente, somente ali antes do Sermão do Monte. Nós veremos um pouco mais sobre isso, mas aqui eles chamam os 12 publicamente. E é nesse monte que tem início o treinamento deles, e o início do treinamento daqueles 12 apóstolos é com nada mais, nada menos do que uma aula inaugural no Seminário de Cristo, o Sermão do Monte. Tremendo Sermão do Monte. Tudo começa aqui, essa é a aula inaugural. Nesse sermão ele fala sobre o caráter de um discípulo. Ele está treinando os seus apóstolos. E aqueles demais que estavam próximos, que seriam enviados, ele os chama e agora ele começa a ensiná-los. Havia tantas coisas estranhas naqueles discípulos queridos. Ele fala ali naquele sermão sobre o verdadeiro caráter de um discípulo, não é? A fé que deve ter, a justiça que deve seguir, a comunhão com o Pai, a oração, a maneira de viver a sua fé. E então, depois disso, terminado aquele sermão, em pouco tempo ele irá os enviar agora como apóstolos enviados para a sua mensagem. E é neste ponto, dessa ordem cronológica, que nós nos encontramos nesta tarde aqui em Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos, e aqui está a descrição desses 12 apóstolos. É nesse ponto que nós nos encontramos. Agora, quando nós lemos muito rapidamente essa narrativa, nós temos a impressão, como eu acabei de mencionar, que é a primeira vez que o Senhor Jesus Cristo se encontra com aqueles apóstolos e os separa e os comissiona e os chama. Mas não é verdade. Esse não foi o primeiro encontro, o primeiro chamado que eles receberam. Na verdade, eles foram chamados em alguns estágios. Houve, na verdade, outros encontros antes desse, eu me refiro com os 12 apóstolos em particular. E o que nós temos aqui, lá no Sermão do Monte, um pouco antes, a escolha dos 12, é nada mais do que a separação agora pública deles de entre os demais discípulos. É nesse momento, eles já o conheciam, que ele os separa visivelmente, para que todos vejam, são esses 12, não aqueles. Essa é uma separação pública, para estarem com ele, próximo dele, o tempo todo, dali por diante. Agora, quando nós colocamos os 4 evangelhos juntos, em uma ordem cronológica, em uma harmonia cronológica, nós observamos que o Senhor Jesus Cristo já tinha chamado cada um deles individualmente. Ele já tinha encontrado eles, ele já tinha falado com eles, ele já tinha chamado cada um deles individualmente. É muito interessante. Eles já conheciam Salvador. E aqui, quando eles são destacados publicamente dos demais e comissionados, eles são agora levados ou classificados, como apóstolos. Mas até aqui eles eram discípulos. Bem, volte-se comigo para o Evangelho de João, porque é muito interessante. No capítulo 1,
Do versículo 29 em diante, passaremos alguns minutos aqui, porque aqui está o primeiro estágio, a primeira fase do chamado dos apóstolos, um contato pessoal, individual com os discípulos. João 1, versículo de número 29, estas palavras, observe o contexto, a figura. No dia seguinte, João, isto é, o Batista, viu a Jesus. João estava batizando, as multidões vinham a ele. Ele confrontou os fariseus que queriam apenas batismo, mas não conversão. Então, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, é maravilhoso. Ele aponta como se fosse para Jesus diante dos seus discípulos e diz, eis aí, ali vem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que palavras não é, queridos amigos? Ali está João com seus discípulos, o Salvador vem para ser batizado e ele aponta para ele e diz, é este o Cordeiro que Deus preparou antes da fundação do mundo, o Cordeiro sacrificial que irá remover o pecado, ele está aqui. E aqui nós lemos então que ele discursa e dá o seu testemunho sobre o Senhor Jesus Cristo, ele vem do alto e eu venho da terra. Ele vem do Pai porque ele pertence à glória eterna. Ele é o verbo encarnado, como nos diz o evangelista João, logo no início do capítulo. Ele dá o seu testemunho pessoal diante dos seus discípulos a respeito do Salvador, o seu primo, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Ali ele aponta para o Salvador. E nós lemos então esse versículo de número 30. Este Jesus é aquele do qual eu disse. Ele está falando para os seus discípulos, apontando para Cristo. Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou aos seus discípulos e à multidão, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Este é o testemunho de João. Aqui está o cenário. Isso acontece não na Galileia, mas na Judéia, no lugar onde havia muitas águas, porque João imergia as pessoas no batismo. O Senhor vai lá para ser batizado. E ali está a multidão de discípulos de João e outros. E o Senhor Jesus Cristo vem em direção a ele e diz, ali está o Salvador bendito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vemos então no versículo 35 que no dia seguinte a este evento, a este acontecimento do testemunho de João, João Batista estava outra vez ali no mesmo lugar de batismo na Judéia e 2 de seus discípulos. No dia seguinte, bem esse dia seguinte era o Shabbat, era o sábado de descanso dos judeus, o 7º dia da semana. E João Batista estava ali no mesmo lugar com seus 2 discípulos apenas. Ele e apenas 2 discípulos, não havia mais uma multidão. Observe novamente o que o texto diz. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos com ele, isto é. Era o dia de descanso, o sabá, mas ali estava ele com 2 dos seus discípulos que compartilhavam com ele de seus pensamentos e sentimentos a respeito do Messias, do Salvador. Somente 2 discípulos de João Batista estavam ali. Esses 2 discípulos eram André, discípulo de João Batista, e João, discípulo de João Batista. Veja o versículo de número 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. O outro é João. Nós sabemos disso porque essa é a característica dos escritos de João. Ele não gosta de mencionar a si mesmo. Ele diz sobre si, fui eu, João, não, o apóstolo que o Senhor Jesus amava, encostou sobre o seio do Senhor. Ele nunca menciona a si mesmo pelo primeiro nome. Assim nós sabemos que era ele, André e João. Ou seja, entenda, estes 2 discípulos do Salvador eram inicialmente discípulos de João. André e João estavam ali. Isso já nos diz muitas coisas sobre esses 2 primeiros discípulos. Nós estamos falando sobre o chamado inicial dos primeiros discípulos. Os demais discípulos de João, naquele dia de sábado, provavelmente estavam cuidando das questões relacionadas ao sábado, dos afazeres do sabá e tudo mais. Mas ali estava João Batista, André e João, que compartilhavam intensamente, se eu posso colocar assim, com o próprio João, a respeito de Cristo, seus pensamentos, seus sentimentos. E no versículo 36, então, e vendo passar a Jesus novamente, disse aos 2 discípulos, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto,
e seguiram a Jesus Cristo. O testemunho renovado de João Batista: eis o Cordeiro novamente, eis o Messias, eis o Salvador. Nós lemos que quando esses dois discípulos ouvem isso, eles seguem o Senhor. Bem, eles seguem, nos diz Lucas, imediatamente. Versículo de número 36. E seguiram a Jesus. Na verdade é Marcos quem põe isso imediatamente. Eles seguiram a Jesus. Observe a cena, queridos amigos. Ali está João Batista, o Senhor vem, eles estão conversando e de repente João vê o Messias e diz: eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos ouvem isso e seguem o Senhor Jesus Cristo, sem pedir licença a João Batista, sem pedir permissão a Jesus. Um impulso irresistível, um instinto celestial pelo Messias, por segui-lo. Eles ouvem o testemunho de Jesus apontando e eles simplesmente vão em direção. O Senhor Jesus Cristo está passando, eis o Cordeiro de Deus, e os discípulos são simplesmente atraídos em direção a Ele. Essa é a ideia, essa é a ilustração aqui. E no versículo 38 nós lemos: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Que buscais? Não é interessante? Qual a razão dessa pergunta? Será que o Senhor não discernia a razão do porquê eles o seguiam? Claro que ele discernia, ele sabia o verdadeiro objetivo deles, desse seguir instintivo, magnético deles. E a resposta deles à pergunta do Senhor Jesus Cristo, no versículo 39, é essa: e lhes disse, e eles disseram, 38, Rabi, mestre, onde moras? Que resposta interessante. Que buscais? Ele sabia, mas ele desejava que eles expressassem isso. Senhor, onde moras? Bem, eles desejam responder a verdadeira razão, mas eles não parecem ter a ousadia para colocar para fora, eles não ousam dizer qual é o verdadeiro objetivo de segui-lo aqui. E eles colocam a resposta deles de uma maneira assim muito modesta. Eles iam falar: tu és o Cordeiro, nós queremos te conhecer. Eles não ousam falar, e titubeando como alguém quer falar algo, mas prefere começar pelos cantos: Senhor, onde tu moras? Em outras palavras, vamos pelo menos nos aproximar dele, sentar e ver onde ele mora, e a gente pode perguntar e conversar e abrir o nosso coração. É esse o sentimento. Observe o que está acontecendo aqui. Onde moras? Onde moras? E a resposta do Senhor é, versículo 39, vinde e vede. Que palavras tão belas. Vinde, venha, venha. E nós lemos então que eles foram e ficaram com o mestre todo aquele dia, e era já a hora 10ª. Bem, aqui nós temos então o primeiro contato dos dois primeiros discípulos com o Senhor Jesus Cristo. Eram discípulos de João. Então o que acontece após esse contato, naquelas horas em que passam juntos no lugar onde o Senhor vivia, provavelmente ainda na Judéia, não sua casa, mas o lugar onde se hospedava, nós não sabemos o que aconteceu naquelas horas. Mas a forma da narrativa aqui nos indica o que aconteceu, porque no versículo 40 e 41, depois de ter conversado com o Senhor Jesus Cristo, nós lemos que eles ambos correm para buscar os seus irmãos. E nós lemos no versículo 41 estas palavras: André, achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é Cristo. É sobre isso que eles conversaram com Cristo, estes dois. Sobre a palavra de Deus. E Cristo expôs os profetas e a lei e os salmos a respeito dele, provavelmente assim como ele expôs aos discípulos no caminho de Emaú. E eles saem dali, alegres, vão correr atrás de seus irmãos. E nós vemos então, observe cada detalhe. E ele lhes disse: vinde, vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. André, achou primeiro a seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias. Achou primeiro, bem, primeiro no sentido de que ele foi mais veloz do que João. Os dois saíram em direção dos seus irmãos. André foi buscar o seu irmão Pedro, João foi buscar o seu irmão Tiago, que estavam ali em algum lugar, mas o texto nos diz que André achou primeiro o seu irmão. E esta ideia aqui, isso já nos revela um pouco do sangue daquela família de Pedro, não é? Intrépido, corria, ia
o lado mais recatado, talvez tímido de João aqui, o apóstolo do amor. E ele vai então, ele chama seu irmão, e agora são 3 discípulos, não mais 2. E no versículo 43 a 44, nós temos então o chamado de Filipe. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, ele sai do Jordão, da Judeia, vai para a Galileia, e acha ali a Filipe, disse-lhe, segue-me, segue-me. E agora são 4 discípulos, dos 12 futuros. 4 discípulos. 2 pares de irmãos, André e Pedro, Tiago e João, e agora Filipe, chamado Filipe. Você percebe? Na sequência ele chama então o 5º, versículo 45, Filipe achou Nataniel, que também é traduzido como Bartolomeu lá em Mateus, e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Nataniel, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. As palavras de Cristo já estão reverberando na mente deles. Jesus viu Nataniel vir ter com ele e disse dele para os demais discípulos, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Que palavras, não é, queridos irmãos? Disse-lhe Nataniel, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Bem, Nataniel, Bartolomeu da lista de Mateus. Ouça essas palavras do versículo 48, porque é muito interessante a maneira como ele foi chamado. Disse-lhe Nataniel, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu sentado debaixo da figueira. Em algum momento, andando por ali, o Senhor Jesus Cristo viu Natanael sentado debaixo daquela árvore que era tão popular na Judeia, a figueira, que espraiava a sua sombra, um bom lugar para se assentar. Agora é interessante. Por que dessa resposta imediata de Natanael? No momento ele disse, de onde é que tu me conheces? E agora tu és o Cristo, tu és Deus, tu és o Filho de Deus. Você percebe o contraste imediato que levou a isso? Bem, as palavras do Senhor Jesus Cristo nos indicam algo, porque ele diz a respeito de Nataniel que vem, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há mancha, dolo. E essas palavras do Senhor nos remetem logo a Jacó, quando Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E parece nos indicar que é isso que passava na mente de Natanael quando ele estava sentado debaixo da figueira. Ele estava pensando sobre isso. E obviamente a mudança do nome de Jacó para Israel é naquele contexto da visão de Jacó. Você se recorda lá em Gênesis 28, ele deita numa pedra a sua cabeça, usa como travesseiro, e ele tem um sonho, e ele vê uma escada que os pés estão na terra e o topo está no céu. Escadaria, na verdade, dela vem muitos anjos, e uma voz do Senhor dizendo palavras tão belas e poderosas. Uma promessa dada a Jacó. Natanael provavelmente estava debaixo da figueira pensando a respeito disso. E lembre-se, estava próxima a Páscoa dos judeus, não a da crucificação de Cristo ainda. Nós computamos aqui 3 ou 4 Páscoas que o Senhor participa, estava próxima a Páscoa. Natanael estava debaixo de uma figueira meditando na palavra de Deus e orando ao Senhor. No mês da Páscoa, os rabinos, isso não está aqui, isso é tradição rabínica, os rabinos, eles prescreviam salmos para leitura e meditação para as pessoas se prepararem para a Páscoa. E o salmo de número 146 era um dos principais utilizados para essa meditação. E lá no versículo de número 5 desse salmo está escrito assim, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança da restauração de Israel, da salvação de Israel, cuja esperança está posta no Senhor. E isso, essa meditação da Páscoa, levaria a mente de Natanael à salvação de Jacó, o Deus de Jacó, e a promessa dada a ele, a restauração do futuro. E Natanael, obviamente, esperava o Messias, e ele estava ali no mês da Páscoa, debaixo daquela sombra,
meditando com sinceridade, de coração, no Messias. Ele cria no Messias. Ele estava orando pela vinda do Messias. Então nós lemos essas palavras do versículo 48. Disse-lhe Nataniel: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Ele viu e ele leu o pensamento de Natanael, porque ele é Deus. Ele leu o coração de Natanael. Ele estava ansiando pelo Messias, pela restauração de Israel. Ele era um judeu sem mácula que esperava pelo Messias, assim como Ana. Ele estava desejoso, ele orava ao Senhor por isso. E quando os discípulos dizem a ele: nós achamos o Messias, ele vai com os discípulos. E quando o Senhor mostra que ele tinha lido os pensamentos dele, o seu coração, imediatamente a sua mente se abre. Seu coração se dilata, ele olha para o Salvador e responde e diz: Natanael respondeu e disse-lhe: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tu és o Filho de Deus que leu os meus pensamentos e o meu coração, tu és Deus. Tu és o Rei de Israel, aquele prometido por Deus a Jacó, a Israel, o Redentor. Assim Nataniel é adicionado aos primeiros discípulos. E agora são 5 discípulos dos futuros 12. Mas, ao que tudo indica, esses 5 discípulos, depois desse primeiro encontro, não permaneceram andando com o Senhor Jesus Cristo por tempo integral. Mas eles o seguiam no tempo livre que tinham. Porque nós lemos que Pedro, que André, que Tiago, que João voltam à sua pescaria na Galileia. Eles voltam a pescar, eles tinham um negócio de pescaria, eles tinham barcos. Pedro era um empresário, ele alugava jornaleiros, pagava jornaleiros. João e seu irmão Tiago, junto com seu pai Zebedeu, também tinham sua empresa de pescaria. Eles voltam para o seu trabalho, depois de terem ido ouvir João Batista, encontrado o Salvador. Eles retornam, eles não seguiram o Senhor por tempo integral. E então, na sequência, nós iremos ler sobre o segundo chamado daqueles discípulos, que é o chamado oficial para estarem com Cristo permanentemente. E é Lucas, em seu evangelho, que nos informa a respeito disso. Abra comigo em Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Passaremos alguns minutos aqui. Observe essas palavras. Lucas, capítulo 5. E aconteceu que, apertando a Jesus a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Isso depois daqueles eventos. Ele volta ao lago da Galileia, Quineref, Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Sabe quem eram esses pescadores? Estes discípulos. E entrando nos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. O que está acontecendo aqui é que aquele barco de Pedro se torna o púlpito do Senhor Jesus. As multidões vinham em direção a ele, ele estava à beira do lago, elas queriam tocar neles, iriam arrebatá-lo ou lançá-lo para dentro da água de alguma maneira. Então ele pede Pedro para afastar o barco, ele sobe no barco e dali daquele barco sentado ele se dirige às multidões ensinando. E junto àquele barco, talvez segurando a corda ou sentado na beira olhando para Cristo, estava Pedro e os demais discípulos. E nós vemos isso aqui. Nos versículos de 1 a 3, esta é a figura. O Senhor Jesus Cristo fala como nenhum outro homem. E as suas palavras reverberam através da mente, do coração, da alma daquela multidão. E eles ouvem palavras que nenhum homem falou. Eles estão fixados no Senhor Jesus. Sentado ali na beira do barco está Pedro e os demais pescadores. Eles recordam do primeiro encontro do Senhor Jesus Cristo. Não é a primeira vez que se encontram com Ele, nós já mencionamos. E ali está Pedro pensando: Ele é o Messias. E Ele me chamou. E aqui estão essas multidões, essas grandes palavras e o Salvador. Quantos pensamentos e emoções, um turbilhão não passava pela mente e o coração daqueles discípulos? Naquele momento, naquele lugar. E no versículo de número 4 a 7, nós lemos essas palavras. E quando acabou de falar, isto é, Jesus disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Não só Pedro, os demais também. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado
toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam em outro barco, que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar a puxar as redes com peixe, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, que quase afundavam por tanto peixe. Terminado o seu discurso às multidões, o Senhor volta a lidar com aqueles primeiros discípulos, e os demais estavam por ali, os outros que completariam o número de 12. No coração de Pedro, sentado junto àquele barco, com os pés na água, ouvindo o Salvador, havia um turbilhão de pensamentos. Como eu poderei fazer algo como o meu Salvador? Como eu poderei? Eu sou um homem rústico. Eu não tenho essa capacidade. O Senhor disse para ele, lá no início, como nós lemos em João 1,40, tu serás chamado Pedro, Cefas, tu serás chamado Cefas, que significa pedra. Eu serei isso com ele, mas eu sinto que eu sou uma pessoa tão instável, tão volátil, e há certa covardia dentro de mim. Aqui está este homem falando com palavras tão profundas e tão poderosas, as palavras de Deus. E na primeira vez, talvez, que aquelas multidões ouviam algo que era realmente a palavra de Deus. E todos estavam tocados ali. Ele dizia a si mesmo, como nós seguiremos ele? O que faremos? E é para apaziguar estes sentimentos, tendo lido o coração deles, que o Senhor Jesus Cristo irá mandá-los lançar a rede. Observe o que está acontecendo aqui. É o treinamento dos discípulos, o chamado dos discípulos. Meu querido, se você está desconcentrado, reúna os teus pensamentos para ouvir a palavra de Deus, porque é tão maravilhoso ouvir estas palavras. Elas se dirigem de Deus para nós aqui. O Senhor Jesus Cristo diz àqueles discípulos, deem-se ao mar, ao lago, e lancem as suas redes. Eles deveriam lançar a tarrafa. Não era permitido esticar a rede, deixar lá presa para o dia seguinte puxar os peixes, porque havia navegação, trânsito ali naquele lago. Assim, eles deveriam lançar, era a única forma de pescar, anzol ou lançar a tarrafa, lançar a rede. Assim, queridos amigos, observe o que acontece aqui. O Senhor diz para eles, observe o versículo então, 48, lançai-vos ao mar, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O Senhor irá revelar a sua glória e deixar uma impressão na mente dos discípulos. Aquele era o barco de Pedro. Era um barco que cabia ali 20 pessoas, talvez, não era um barquinho, uma canoa, era um barco de pescaria. Havia um pequeno mastro no meio, uma vela. Era um típico barco judeu para pescaria naquele lugar. E ele vai junto com os seus companheiros, talvez André e mais algum funcionário, não sei, um ajudante, e lançam a rede. Mas observe o que ele diz. Aqueles homens eram pescadores profissionais. Eles tinham passado a noite anterior pescando, porque era melhor pescar à noite, não é? O peixe sobe. Mas muito provavelmente tinha acontecido uma tempestade, porque não pescaram nada, os peixes estavam lá no fundo. E eles passaram a noite acordados. Eles vêm para a beira, estão lavando suas redes, tirando a poeira, tirando as pedrinhas que se juntaram, nada de peixe. O Senhor se aproxima, a multidão vê, ele sobe no barco, ele inicia o seu discurso, e depois ele diz àqueles discípulos que estão ali pensando e cansados, o que nós faremos? Ele diz a eles, vão ao lago e lancem a rede. E a resposta de Pedro é muito interessante, mas ela nos diz alguma coisa, observe. Versículo de número 5, e respondendo Simão, Pedro, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. A manifestação da confiança deles em Cristo. Ele poderia dizer, não, Senhor, eu sou pescador profissional, não tem peixe aqui agora, eu passei a noite inteira. Não. Havia uma confiança que foi iniciada no seu coração. Mas, sob a tua palavra, embora nada foi pescado, nós vamos lançar. E nós lemos então que eles lançam a sua rede. Eles lançam a sua rede ao lago. E o que acontece ali é uma demonstração da divindade do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, por ser Deus, sabia onde estavam aqueles peixes, aquele cardume. Não era incomum que houvessem cardumes de peixes, eles pescavam cardumes de peixe, mas que ninguém sabia onde eles estavam, mas o Senhor podia ver através da água verde escura daquele lago.
Ele poderia chamar e atrair aquele cardume para o lugar certo. E esse é um milagre de Cristo. É isso que está acontecendo aqui. E eles lançam as redes. E os peixes vêm. E eles pegam uma quantidade, lembra do tamanho do barco, uma quantidade imensa de peixes que não cabia. Chamam outro barco se enche. Talvez a quantidade de peixes que eles pescariam aí em 6 meses, em um único dia, a tal ponto nos diz o Evangelho que as suas redes iam romper pelo peso e o barco iria afundar pela quantidade de peixe ali dentro. E sabe o que está acontecendo aqui, meus queridos amigos? Este milagre do Senhor Jesus Cristo é para responder à inquietação de Pedro, que estava ouvindo o sermão, e dos demais discípulos. Como nós faremos isso? Como nós iremos fazer alguma coisa? Porque na sequência ele diz, eu vos farei pescadores de almas. E aqui eles estão pensando, como nós iremos seguir o Mestre? E aqui ele lhes mostra, eu os capacitarei, eu lhes darei o meu Espírito. Não será pela força, capacidade de vocês, será pela minha palavra, pelo meu Espírito. E eles são tão tocados, versículo de número 8, e vendo isto que aconteceu, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, um senso da glória, da divindade de Cristo. Ele não falou isso prostrado porque ele viu tanto peixe. Ele entendeu que o Senhor estava respondendo à sua inquietação, como tinha lido o coração de Natanael e dito aquelas palavras para ele. E sabe o que acontece então na sequência, estas palavras tão belas? Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixes que haviam feito. Isto é, o Senhor ter respondido às inquietações daquela maneira. Eu os capacitarei. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homens, pescadores de homens, não mais de peixes. E a pescaria que vocês vão fazer de almas não será com anzol, será com tarrafa. E os peixes, as almas que vocês escolherão serão muitas e muitas e muitas. É isso que ele está dizendo para eles aqui. E no versículo então 10, o final dele, eles entenderam a sua divindade. E então o versículo 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo, e o seguiram. Assim como Mateus. Eles deixaram tudo. Bom, será que houve desperdício aqui, pastor, de tanto peixe? Claro que não. Eles tinham os outros jornaleiros, eles tinham seu pai Zebedeu e o pai de Pedro e Jonas, que colheram aqueles peixes, foram tratar, foram vender, etc. Mas eles, por si, deixaram tudo e passaram a seguir o Salvador, e agora por tempo integral, permanentemente, para não mais voltarem à pescaria enquanto estivessem com o Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, eles entenderam a voz do Salvador, eles entenderam, ele os chamou, e eles entenderam que aquele era um chamado permanente, um chamado para estar com ele. Eles criam no Messias, eles criam em Jesus Cristo de coração, eles foram cativados pela mensagem do Mestre, pelo seu amor, pelas suas curas, pela sua compaixão. Eles viram a divindade do Salvador, e quando eles os chamam, eles simplesmente deixam tudo e vão. E nem foi necessário responder um sim. Eles simplesmente deixaram tudo e seguiram. Você percebe a figura? Eles estão tomados, perplexos no sentido positivo, extasiados. Ele é Deus. E quando o Senhor os chama, eles simplesmente em silêncio vão, deixando tudo para trás. Os discípulos foram chamados para ouvir, para aprender. Eles eram discípulos de João. E como discípulos de João, eles estavam ouvindo e aprendendo, mas agora discípulos de Cristo, para ouvir, aprender e para entrar no trabalho, e para entrar na ceifa, e para serem apóstolos enviados do Salvador. É interessante, não é? Que os 3 discípulos-chave do ministério do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, são chamados logo no início do ministério público de Cristo. Mas nos parece que os outros 2 que tinham encontrado lá o Senhor lá atrás, na Galileia, ou melhor, na Judeia, Natanael e Filipe, eles já continuaram seguindo o Senhor, estavam ali naquela multidão. E assim os 3 agora se juntam àqueles 2 que permaneceram seguindo, e são 5 discípulos de 12 seguindo o Senhor. Pedro, Tiago, João, André,
Filipe e Bartolomeu, e de tempo integral. Mas logo os outros 7 se juntarão a ele. Nós estamos observando os chamados do discípulo. É importante lembrar que nesta altura não eram os únicos discípulos de Cristo, haviam muitos outros. Os evangelhos estão colocando foco nestes 12 aqui, em particular, dentre os demais, porque eles seriam o grupo mais próximo do Salvador para estar com ele até o final, treinados em particular, junto com eles. Mas eles já haviam muitos seguidores, além desses aqui, discípulos, aprendizes. Aqui são 7 discípulos então chamados. E com esses 7 primeiros, mais próximo, o Senhor irá iniciar o seu ministério público de sinais. E nós lemos lá em João capítulo 2, versículo de número 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro. Estou lendo João 12, mas João 2. E ao terceiro dia, lembre, o primeiro, o segundo, e agora o terceiro, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, uma pequena vila próxima a Nazaré no topo de um monte, Caná lá embaixo, e estava ali nas bodas, no casamento, a mãe do Senhor Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos, esses primeiros discípulos, esses primeiros 7, para as bodas. E é aqui que nós temos o início dos milagres do Salvador. Os milagres de Cristo têm começo, aqui nos diz João que ele principia os seus milagres, versículo 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória para quem? Para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Ele está treinando os discípulos, ele está se revelando aos discípulos e os seus discípulos creram neles, de 7 primeiros. E então nós lemos sobre o chamado particular de mais um discípulo, 7º, que foi Mateus. Abra comigo em Mateus capítulo 9, versículo de número 9, estas palavras. E Jesus, passando adiante dali, ainda no lago, na beira do lago, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Nós lemos em outro evangelho que ele, levantando-se, deixando tudo, a mesa, as moedas e tudo mais, o seguiu. Bem, não parece ter havido ainda uma interação pessoal entre Cristo e Mateus antes deste momento. Antes, desse chamado oficial. Mas lembre-se, Mateus, ele era um coletor de impostos, não temos tempo para lidar com isso, não é um publicano. Compraram o direito dos romanos para coletar os impostos. Na verdade não ele, um outro acima dele, e ele compraram uma parte desse outro, e ele estava ali sentado no trabalho, mão na obra, na beira do lago, sua mesa, uma pequena tenda, colhendo os impostos, soldados romanos aqui e ali para proteger. Que impostos? Os romanos taxavam os israelitas, porque os israelitas estavam sob domínio romano, de tudo que era produzido na terra, tirado das águas e entrasse ou saísse daquela nação. E ali ele estava no lugar onde se coletava o imposto dos peixes, do tráfego de materiais ali, todos deveriam pagar, e ali era o seu lugar. E é aqui neste lugar, nesses arredores, onde o Senhor Jesus Cristo tem revelado a si mesmo. Milagres, ensino, pessoas salvas, este grande sermão. Certamente Mateus viu, ouviu muitas e muitas vezes o Senhor Jesus, viu a sua glória, viu a sua divindade, embora não tenha havido encontro antes desse. E isso explicará porque ele simplesmente se levanta para segui-lo. Agora, queridos amigos, o Senhor o chama, o Senhor o atrai. Ele estava ali ouvindo tantas coisas. Lembre-se, ele era um traidor da pátria, renegado da sinagoga. Não podia ser testemunha no tribunal, nem ir na sinagoga, era um pecador, os fariseus o desprezavam. Mas ele desejava, ele tinha esperança de Israel, ele foi treinado na palavra de Deus, ouvindo na sinagoga. E quando ele vê o Salvador, o Espírito toca em seu coração, e ele começa a entender, esse é o Messias verdadeiro. É para isso que ele veio a este mundo. Ele tinha em seu coração o desejo, nessa altura, de se tornar um discípulo. Mas ele não ousava se tornar um discípulo, porque ele era um pária na sociedade, ele não ousava, nem tinha coragem, nem a iniciativa para se juntar com o Senhor Jesus Cristo, mas o Salvador conhecia o seu coração, ele é Deus, ele lia os seus pensamentos. E o Senhor lê o coração de Mateus, e ele vai de propósito em direção a Mateus, e quando ele foi até ele, e o Senhor fixa o seu olhar divino nos olhos de Mateus, e vê o seu coração, e vê a sua alma, e o chama.
Mateus nem mesmo precisou de um momento para ponderar e considerar: por que ele está me chamando? Nós nunca conversamos. Ele entendeu que Cristo viu o seu coração. E por esse chamado na alma, ele simplesmente se levanta, deixa tudo para seguir permanentemente o Salvador. Ele não disse uma palavra, nenhuma palavra. A sua alma, naquele momento em que Cristo olha para ele e diz: siga-me, foi tomada de tamanha exultação e de alegria pela graça, pelo amor inesperado, que ele simplesmente vai com Cristo. Agora, queridos amigos, são 7 discípulos que serão parte dos 12 apóstolos. Então, logo antes do Sermão do Monte, eles não são apóstolos ainda. Há muitos outros discípulos que seguem além deles. O Senhor ia chamar os demais. E ele se reúne ali com aqueles discípulos, nós lemos. Lucas capítulo 6, volte comigo apenas para buscar o fio do raciocínio aqui. Capítulo 6, versículo 12 a 16. E aconteceu que naqueles dias ele tinha chamado aqueles 7, saiu ao monte para orar e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, todos eles, e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolo. É aqui estavam 7, e os demais 5, que também provavelmente estavam próximos. O Senhor sabia quem eles eram, conhecia o coração deles, tinha designado chamá-los. E é neste momento que os outros 5 se juntam aos 7 primeiros, e o Senhor os separa publicamente, visivelmente, para estar com ele permanentemente, para enviá-los. E depois de alguns meses de ensino profundo, verbal, demonstração do seu poder, manifestação da sua glória a esses 12 discípulos, então nós chegamos a este ponto de Mateus, quando o Senhor os envia para o trabalho. Mateus 10, mais uma vez. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. Bem, nós chegamos a este ponto. É neste momento que aqueles aprendizes da escola de Cristo, que ouviram a instrução do Salvador por algum tempo, que viram tantas coisas ali do lado dele, em silêncio, observando, aprendendo, talvez inquirindo, claro, também, eles passam para esse momento, essa nova fase, em que eles entram em seu período de estágio. Eles eram estudantes do médico de almas, eles se tornarão médicos de almas, levando o evangelho a almas, que é Cristo. E agora, eles saem da teoria e iniciam a sua residência médica, prática. Eles entram no combate. De apenas aprendizes passam para enviados de Cristo. E o Senhor dá a eles, neste momento, como nós lemos no versículo 1 do capítulo 10 de Mateus, o que eles não tinham: poder e autoridade, e comanda que eles sigam. E eles deveriam fazer as mesmas coisas que eles estavam fazendo. Não é maravilhoso? Eles se tornam apóstolos. Mas é instrutivo e interessante observar alguns detalhes a mais aqui. Porque não me voltarei aos textos pelo tempo. Nós aprendemos aqui sobre a íntima ligação entre esses 12 discípulos. Eles eram pessoas da classe trabalhadora, embora alguns possuíam seu negócio, todos eram trabalhadores, não é? Pescadores, coletor de imposto, os outros nós não sabemos muito bem, talvez comerciantes. E havia também uma ligação familiar, biológica entre eles. Eles eram irmãos, Pedro e André eram irmãos, Tiago e João eram irmãos. Haviam 3 ali que eram irmãos também, Judas, não Iscariotes, Tadeu, Bartolomeu. Todos eles eram galileus, todos eles vinham da Galileia, de um lugar distante. Lembra-se que Galileia para os judeus era o interior. Eles eram interioranos. Eles não tinham estudado nas faculdades em Jerusalém. Eles não tinham recebido um treinamento formal. Todos eles da Galileia, menos Judas, que vinha da cidade de Iscariotes, que era na Judeia. Daí Judas Iscariotes. Isso já nos diz algo também a respeito deles. Havia uma ligação familiar. Sendo da Galileia, próximo ao lago, André de Betsaida, Nataniel, eles cresceram nadando no Rio Jordão, aprenderam a pescar juntos,
eram primos, se conheciam, amavam a palavra de Deus, a lei. É tão instrutivo observar nisso, mas nós não pararíamos aqui. Queridos amigos, eu tinha tanto a dizer, é realmente fascinante. É realmente fascinante a descrição que nós encontramos nos evangelhos sobre o chamado e o treinamento dos apóstolos. Quando nós lemos aqui sobre este título especial que o Senhor dá a eles neste momento de apóstolos, nós temos a tendência errada em nossa mente de vê-los como aquelas pessoas que eles serão lá na frente, como aqueles apóstolos lá do livro de Atos, mas aqui eles não são aqueles homens. Aqui nesse estágio de treinamento, eles não são nada do tipo de homens que eles virão a ser. Na verdade, é impressionante quão distante, neste momento, eles ainda estão do que haveriam de ser. Quão incrivelmente distante estão daquilo que seriam lá em Atos. Pense sobre esses homens. Se você pensa sobre os apóstolos do Senhor Jesus Cristo com uma ideia errada, a imagem de alguns no barquinhos, com aqueles mantos bonitos, todo bem polidos, nada do tipo, eram pescadores, trabalhadores, rústicos. Se você pensa sobre os apóstolos como aqueles 12 pintados nas catedrais e vitrais de igrejas por aí, homem super santo com uma auréola super fantástico no pedestal da santidade, está errado, não são eles aqui. Oh, queridos amigos, aqui eles estão tão crus, tão toscos, como o Senhor treinou e moldou esses discípulos. Eles estão tão no início, eram pessoas como você e eu. Havia entre eles homens covardes, homens duvidosos, homens precipitados, revoltosos, anarquistas entre esses discípulos. Nós veremos no próximo domingo ou no domingo seguinte, Deus permitindo. Mas o que eles se tornam lá no livro de Atos é tão maravilhoso que parecem outros homens completamente diferentes. Como foi que o Senhor Jesus treinou e moldou os seus discípulos? Bem, Ele os amou. Observe comigo João capítulo 13, o versículo 1. João 13, versículo 1. Hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Todo o ensino para eles, toda a intervenção de Cristo na vida deles mostrou para eles o amor dele por eles. Era por amor a eles. Ele os amou até o final. Você se recorda o final do jardim do Getsemane? Os soldados vêm para prender Jesus, armados de varapau, espada e tudo mais. E quando eles chegam em multidão e tocha com Judas na frente, o Senhor dá um passo à frente e diz: é a mim que procurais, deixai estes irem. Mesmo em seu momento de profunda provação, ele garantiu que seus discípulos estivessem seguros, não fossem presos, maltratados e mortos. Ele garantiu que estivessem livres. Ele os amou até o final de sua vida terrena. E é claro, quando ele ressuscita dentre os mortos, a maneira como ele se apresenta a esses discípulos não é ainda como o Senhor elevado, como nós vemos na visão de Ezequiel, na visão de Isaías, na visão de João no Apocalipse, em seu corpo glorificado. Ele se apresenta aos discípulos no cenáculo e em tantos outros lugares, com a mesma humanidade, com a mesma familiaridade que ele tinha quando andou com eles na Galileia. Aqui estou eu, minhas marcas, tragam um peixe, para segurá-los do amor, da proximidade, da continuidade. Ele poderia ter ascendido ao céu em sua glória e deixá-los ali servindo, mas ele volta como subiu e mostra tamanha familiaridade. E o Sermão do Monte, então, é o início deste treinamento destes discípulos tão toscos. E aquelas palavras são primariamente para eles. Para eles, nós não temos tempo. Se você abrir no Sermão do Monte, ele dirige-se aos discípulos. Os discípulos já estavam seguindo o Salvador e talvez estavam ficando um pouco insuflados. Nós somos melhores do que os demais. Nós estamos acima. Não é? Eles vinham de várias formações, haviam tagarelas ali, precipitados. E o Senhor Jesus começa o sermão dizendo: bem-aventurados os que choram.
por seus pecados. Bem-aventurados mansos. Havia ali pessoas que não eram mansas. Havia um revolucionário, não é? O cananeu ali, o Zelote, que se juntava a um grupo de pessoas para atacar os romanos, matar os romanos, expulsar. O Senhor os chama, mas eles precisavam entender que eles deveriam ser mansos, humildes de espírito. Eles nos ensinam sobre fé verdadeira. Havia um homem tagarela e precipitado como Pedro, e o Senhor ensina sobre mansidão, autocontrole. Haviam duvidosos como Tomé, o Senhor ensina sobre a fé. Medrosos, o Senhor ensina sobre o amor de Deus. Negociantes cobiçosos, juntai tesouros no céu. Haviam aqueles que queriam se mostrar em sua religião. Não façais as vossas boas obras diante dos homens. Orai num lugar trancado. A justiça de Deus, ele começa a moldar os discípulos pelo ensino no Sermão do Monte. É um sermão para discípulos. Veja esse sermão sobre este ângulo. Ele nos ensina a serem pessoas de compaixão, sinceras, genuínas de coração. E é somente vários meses depois deste ensino, demonstração de poder, que o Senhor dá a eles poder, autorização e os envia. Bem, eu concluo por aqui. A seleção destes 12 homens passa por cima da instituição judaica. Ele não chama ninguém de entre os rabinos, fariseus, dos líderes. Ninguém. Que eram as pessoas que detinham a palavra de Deus para ensinar, que se assentavam na cadeira de Moisés. Por quê? Bem, porque o Senhor estava mostrando o seu julgamento sobre aquela religião corrompida daqueles homens. Não era a religião que Deus dera a eles por Moisés. Eles deveriam ser homens diferentes, simples. E aqui está o chamado deles. 3 fases. Os primeiros encontros na Judéia, próximo ao Rio Jordão. Depois o chamado oficial, segue-me. Então o chamado de apóstolos para estar com ele. E posteriormente, depois que o Senhor Jesus cumpre toda a sua missão, sobe ao céu, o 4º comando, comissão, irem por todo o mundo. Quando eles recebem poder, aqui Mateus 10, 1, o Senhor os envia e diz: não entre no caminho dos gentios, não passe as fronteiras de Israel, não vão aos samaritanos, que são um povo misturado, que não são judeus, as ovelhas perdidas de Israel somente. Eles estavam treinando, eles precisavam estar próximos de Cristo, sob os seus olhos, e eles voltam alegres e chamuscados, cheios de hematoma, porque eles foram resistidos, não é? Estão treinando, sendo treinados. E o Senhor os treina, e o Senhor cumpre a sua missão, e sobe ao céu, e envia o seu Espírito, e os comissiona agora para irem além das fronteiras de Israel. Ide por todo o mundo. Eles estão preparados para isso. Pregando o mesmo Evangelho a toda criatura. O mesmo Evangelho. O mesmo Evangelho. O Senhor deu uma promessa àqueles discípulos, em particular a Pedro: não temais, a partir de agora sereis pescadores de homens. E sabe o que acontece quando o Espírito vem? E a primeira pregação pública de Pedro, 3.000 peixes, 3.000 almas salvas, e muito mais depois, Atos 2, 37, e ouvindo aquela multidão, isto Pedro falando, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, sejam batizados, recebereis o dom do Espírito. Nós lemos no versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que pescaria, queridos amigos, que promessa cumprida, e tantas outras que nós lemos nos evangelhos e nos livros de Atos foram cumpridas. Em um determinado momento, um daqueles discípulos, ao escrever sobre o Salvador, tendo sido formado, transformado por ele, João, talvez o mais novo dos discípulos, provavelmente chamado aos 19 anos de idade, algo assim, ele olha para trás e lembra-se do Senhor Jesus. E ele pensa e reverbera essas palavras de todo o grupo dos discípulos, lá em João 1, versículo 14. Ele diz: Deus se fez carne, nós vimos a sua glória. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós os discípulos, entre os homens, e vimos, eles estavam vendo o tempo todo, e vimos a sua glória, e como era a glória que eles observavam em Jesus a cada dia, em cada lugar. Que glória era esta? E vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. Eles foram movidos pelo Salvador,
pelo amor do Salvador, pela divindade, de homens toscos, rudes, transformados nesses apóstolos do Salvador. Oh, meus amigos, após o recebimento do Espírito Santo, foram capacitados, se tornaram exemplo de fidelidade, coragem, abnegação, sacrificial, de virtude, de amor, de padecimento pelo Evangelho, de amor por Cristo. Ele usa pessoas como nós. Ele usa pessoas como eu e você. Nada de especial em nós. Meus irmãos, atentai, diz Paulo, vosso chamado, que não há entre vós muitos grandes deste mundo. Por quê? Para que a glória do resultado da obra fosse dada a Cristo. E todos souberam. Eles não fizeram isso por si próprios, sua habilidade eles não têm nenhuma. Eles andaram com o Salvador. Ele usa pessoas como você e como eu. Ele usa pessoas como nós. Deixe-me concluir nesse ponto. Em Mateus 9, versículo 35, o Senhor percorria todas as cidades ensinando. Versículo 36, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Versículo 37, disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Orai, rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Ele usa pessoas comuns, inadequadas, necessitadas, como nós, de treinamento e ensino. Ele faz isso. Ele viu a multidão, ele chama os seus discípulos. Ele usa pessoas como nós. Mas por acaso você vê as multidões? Você vê a vizinhança, os colegas de trabalho, os amigos de classe, de curso, de família. Você vê as almas necessitadas. E você ora ao Senhor pela conversão delas. E então você se levanta para ir e falar do Salvador. Você vê a ceifa, você vê quantas pessoas necessitam do Evangelho. Ele vê o campo, e sabe onde é o campo? Onde quer que haja uma alma inclinada a ouvir a verdade de Deus, ali é o lugar de você entrar e ceifar. Em qualquer lugar. É aqui, é na janela das 40, em qualquer lugar. O campo são corações, e não um espaço geográfico meramente. Mas você vê as almas necessitadas? Oh, meu querido amigo, deixe-me repetir isso. Se você não consegue ver, então ouça os gritos desesperados de familiares no inferno, de amigos seguindo para a condenação, de colegas morrendo sem o Salvador. Ouça o ranger de dentes, ouça a miséria. Lembre-se daquelas palavras, daquele belo hino: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou em falar-me da graça de Cristo. No inferno, longe de Deus, veja as multidões, ouça as vozes desesperadas, e vá e fale na tua pequenez, na tua capacidade. Confie no Senhor e vá. Nós somos salvos para servir. Somos servos de Cristo. Esse mundo não é um resort, não é o lugar de plantarmos a nossa vida e construí-la. Salvos para servir. Então, naquele dia, na presença do Mestre, ouvir a palavra do Salvador: vinde, 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 bem-vindo, amados por meu Pai, servo bom e fiel. Será que essas palavras poderão ser declaradas sobre você? Servo bom e fiel. Ouça as vozes desesperadas e vá, e fale, constrange, traga para ouvir, e persista, e persista, e persista até o fim, confiando no Senhor, porque é Ele quem salva, e Ele o fará. E Ele assim decidiu usar instrumentos humanos. Vamos orar juntos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, quão relutantes somos, Senhor, em ouvir a Tua voz, quão atraídos por esta vida e nossos planos e propósitos, quão letárgicos. Opera em nós, Senhor, recorda-nos o nosso chamado,
a purificação de nossos pecados, lavados, chamados e atraídos para Ti, para Te servir, para viver para Ti e para concluir esta jornada, tendo vivido para Ti. Vem, Senhor, e usa-nos em nossa pequenez e dai-nos instrumentalidade como igreja e como crentes espalhados por esta cidade. E assim, Senhor, que todos vejam a glória do Salvador em usar pessoas tão incapazes e realizar coisas tão grandes. Que o Teu nome seja exaltado, que Cristo seja glorificado, e esta Tua igreja e o Teu povo tenham o prazer e o privilégio da instrumentalidade nesta breve jornada, neste breve tempo que nos resta. Toma-nos, ó Senhor, toma-nos dos ídolos desta vida e das distrações e usa-nos conforme nos entregamos a Ti. Usa-nos para a glória do Teu nome. Nós clamamos estas coisas em um nome pelos méritos do Senhor Jesus e para o Teu louvor oramos. Amém.